Você já se sentiu enganado por um anúncio? Você já teve vontade de ver um comercial agressivo fora do ar? O que fazer com a publicidade preconceituosa e discriminatória? Como, afinal, impedir que a má propaganda continue sendo veiculada na TV, na mídia impressa e na internet? O CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, existe exatamente para evitar a publicidade enganosa, mentirosa, fraudulenta, discriminatória e excludente. O CONAR não prende, não manda soltar, não troca mercadoria, nem manda devolver dinheiro. Mas poucas instituições nascidas na sociedade brasileira têm tanta agilidade e tanta eficiência como o CONAR. E mais, você, cidadão consumidor, é fundamental para o CONAR. Você mesmo, hein, que está aí do outro lado. Quer ver como funciona? É aqui na sede, na Avenida Paulista, região central de São Paulo, e em escritórios no Rio, Brasília, Porto Alegre e Recife que funciona o CONAR. Desde a sua fundação em 1980, em sessões como essa, o CONAR já analisou e se pronunciou sobre mais de 9.000 questionamentos relacionados à ética na propaganda brasileira. E para que uma queixa venha parar aqui no Conselho, basta que alguém faça uma reclamação, mesmo que seja a queixa de uma só pessoa. Eu mandei um e-mail do sofá, fácil, pelo site do CONAR, e na mesma noite recebi um aviso do recebimento da mensagem. Em 2 dias recebi um aviso de que tinha sido instalado um processo. Todo o processo do CONAR ele é muito simples, desde a manifestação de uma denúncia, que pode ser feita por absolutamente qualquer cidadão. No caso, foi uma companhia aérea e promoções de passagens, e quando fui efetivar a compra final, o preço quase que dobrou por taxas embutidas que não constavam na propaganda inicial, né? O CONAR se esforça para dar respostas rápidas. A ideia é que em 90 dias o caso seja resolvido e tenha percorrido as instâncias de recursos. Em 2 dias foi instalado o processo e em 1 semana tiraram a propaganda do ar. Com a velocidade que a comunicação está hoje, de informação e tudo mais, você imagina que se a gente tem alguma peça que ela traz o mal para a sociedade, vamos dizer assim, né? E ela demora um tempo para ser julgado nos processos normais, quer dizer, o mundo não tem mais esse tempo. Não há nenhuma possibilidade de uma reclamação gerar alguma coisa ruim para o consumidor. Ao contrário, o CONAR é extremamente grato. O CONAR vive disso, do pensamento do consumidor. Os processos éticos geralmente nascem de denúncias de consumidores ou empresas que se sentem atacadas ou prejudicadas, de autoridades públicas e do próprio CONAR, que conta com uma equipe de monitores que verificam rotineiramente algumas centenas de veículos de comunicação de todo o país. Importante, consumidores nada pagam para formular uma denúncia. A força que substitui a lei nos processos do CONAR está na fidelidade absoluta de agências, veículos e anunciantes a um documento que inspira e guia as decisões do Conselho há quase 4 décadas. Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, aprovado em 1978, durante o 3º Congresso Brasileiro de Propaganda. Em sua essência, o código determina que todo anúncio deve ser honesto, verdadeiro e respeitar as leis do país. Deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar diferenciações sociais. Deve ter presente a responsabilidade da cadeia produtiva junto ao consumidor e o respeito à leal concorrência. Deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público nos serviços que a publicidade presta. O Código reprova publicidade com eventual sinal de desrespeito à dignidade humana ou com ofensa ou discriminação racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade. Reprova publicidade que abusa da confiança do consumidor ou que explore sua falta de experiência, que conduza à violência e que possa estimular o desrespeito ao meio ambiente. As decisões do CONAR se impõem tanto ao espírito livre dos profissionais de criação das agências, quanto à importância vital que a receita publicitária tem para os veículos.
E até o processo estratégico de comunicação do anunciante com os consumidores se submete ao CONAR. Agora, como isso é possível? Com que base os conselheiros decidem se um anúncio deve ser cancelado ou modificado? A necessidade de estabelecer contornos éticos para os anúncios em geral recomendou que o CONAR estabelecesse, por meio de anexos, normas específicas para determinadas categorias de anúncios ou targets. O CONAR ele é muito sensível, né? Ele tem uma calibragem muito sensível e ela coloca assim, questões de criança, de infância, de produtos que podem ser, enfim, prejudiciais à saúde, num patamar muito especial. Na apresentação de produtos e serviços destinados a crianças e adolescentes, a publicidade deve ser uma coadjuvante dos pais, dos educadores, das autoridades e da comunidade na formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscientes. O CONAR se mantém antenado com a sociedade, atualizando de tempos em tempos a autorregulamentação, mas sempre nos parâmetros da lei e da ética. Nos casos do CONAR, você vê estão refletidas várias questões que vão surgindo na sociedade. Imagem da mulher na propaganda, que é uma coisa que eu imagino que há 20 anos nunca apareceria. Agora aparece. A representação do negro. Um dos temas que preocupa muito o CONAR é a publicidade disfarçada na internet. Publicidade não explícita, nem sequer havendo qualquer referência de que se trata de merchandising. É importante deixar claro que o Conselho de Ética não atua a partir de denúncias anônimas, nem faz censura prévia de qualquer peça publicitária. Ele só toma alguma atitude, se for o caso, depois da primeira veiculação do anúncio. Para cada processo aberto, existe um relator designado. E o anunciante e a agência responsáveis pela peça analisada têm amplo direito de defesa. Você chega no CONAR para um julgamento onde tem 10, 12 pessoas, em torno de uma mesa, se mostra a mensagem, seja um filme, seja um áudio de rádio ou uma propaganda impressa, há um debate interno entre os conselheiros a partir da queixa do consumidor. Depois dessa primeira discussão, chama-se um representante do produtor e da agência para debater com o conselho. E a gente chega a uma conclusão em conjunta envolvendo diferentes perfis, diferentes pessoas, todas representantes da sociedade civil. O CONAR nos permite isso, né? É um grande fórum de liberdade de expressão, onde os entes podem, né, se expressar, podem dialogar, podem conversar e podem chegar àquilo que é mais eficiente, é mais importante. Eu acho que as vantagens que a autorregulamentação traz é que toda ela foi construída pelo próprio mercado, por pessoas que entendem do aquele ofício, né, de fazer propaganda, de fazer comunicação, de produzir comunicação. Então é um triângulo de atores praticamente progressistas, no sentido que estão sempre atualizados com o tempo. O que é rico desse processo é que você começa a ter um pulso do que é aceitável da sociedade ou não. E você começa a ter um senso do que são, o que a sociedade está preparada, qual o tipo de informação que a sociedade está preparada para receber através da publicidade. É um excelente exemplo de como você não precisa tudo ir para a justiça e tudo acabar numa pena, porque as decisões do CONAR não acarretam multas em dinheiro, nem nada disso. Mesmo assim, as pessoas... os profissionais envolvidos seguem as determinações. E tem filtro. O que é muito importante é a ideia do filtro. Quer dizer, não é qualquer coisa que pode chegar também. Ela pode entrar, mas ela só vai ser considerada se ela tiver alguma consistência. Foi uma coisa muito fácil, muito rápida, sem a gente precisar levar para a justiça, uma coisa morosa, custosa. Nossa possibilidade de recurso no judiciário é muito grande. Tem até o 4º grau. Quer dizer, o Supremo acaba analisando questões que vêm lá do 1º grau, o que significa dizer que as decisões são muito postergadas. Isso não acontece no CONAR. Esse contato mais rápido, mais próximo da veiculação
com a resposta do público, ele ajuda, eu acho que aos dois lados, né? Tanto do anunciante quanto da audiência. Então é pela velocidade. Os advogados são bem recebidos nas sessões, mas o CONAR prefere e encoraja a participação direta dos publicitários e profissionais de marketing. Até porque o que se decide nessas sessões do Conselho, os anunciantes, agências e veículos cumprem como se fosse lei. Acho que não passa pela cabeça de nenhum de nós, veículos, é não respeitar uma decisão do CONAR, porque isso seria a desmoralização do processo de autorregulamentação, né? Já que todos nós somos signatários dele e acreditamos nele como o melhor processo para defender o consumidor dos desvios, vamos dizer assim, de uma má propaganda. Ir contra uma decisão, uma orientação do CONAR é atingir a sua reputação. La autorregulación es la representación de ese compromiso de responsabilidad y ese compromiso de responsabilidad, en definitiva, lo que busca en Brasil y en otras partes del mundo es tener una buena sintonía con la sociedad. A autorregulamentação nos faz mais exigente quanto à ética, mais exigente, né, quanto à forma de nos apresentar. Então é sim um exercício de cidadania, porque nos prepara melhor para discutir aquilo que a gente precisa discutir, para apresentar aquilo que a gente precisa apresentar e, no fim das contas, para fazer uma comunicação melhor, mais eficiente, né, que enderece melhor as nossas necessidades. Decisão tomada, fica outra pergunta. Quem são esses conselheiros? De onde eles vêm? Que tipo de interesse ou categoria eles representam? A resposta começa por algo que todos os 180 conselheiros do CONAR têm em comum. Eles são voluntários. Para quem ouve falar da atuação do CONAR, verifica que ali há uma coisa muito pura, muito honesta, muito genuína. E eu acho que é isso que toda a população quer, os consumidores principalmente. Uma das virtudes do CONAR é que ele tem representantes de todas as etapas da indústria da comunicação, né? Do anunciante, da agência, do produtor, dos veículos, enfim. Você tem todo mundo representado ali no Conselho do CONAR. Mas a gente vê muito advogado, e pessoas como eu, da sociedade civil, professores universitários, médico, jornalista, que são leigos naquele assunto, mas que estão representando, na verdade, o senso comum, a sociedade civil, que é o alvo da publicidade, né? Ou seja, a gente tem uma representatividade grande do que se discute na sociedade, da ética, né, vigente na sociedade, dos valores que essa sociedade cultua, de alguma maneira, refletidos nas discussões que se tem. Não vale qualquer coisa, assim, e eu acho que isso é uma coisa muito correta e muito ética para o nosso mercado, né? Assim, gol de mão não vale. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tenta passar no final. Desde os tempos em que os pioneiros da nossa propaganda se mobilizaram para a criação e aprovação do Código de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR vem mudando e se aprimorando. Ao longo das últimas décadas, procurou interpretar os novos conceitos, comportamentos e posturas da sociedade brasileira em relação à liberdade sexual, à exposição das crianças ao consumo, ao papel da mulher na vida moderna, à propaganda de automóveis, os hábitos de saúde e aos cuidados com alimentação e consumo de bebidas alcoólicas. A propaganda é uma atividade muito dinâmica. Ela essencialmente capta tendências e as transmite, repercute nos anúncios. Nesse diálogo permanente da entidade com o mercado, com o governo e a sociedade, existe um outro documento que, para o CONAR, é ainda mais importante que o Código de Autorregulamentação e as suas normas de atualização. Essa aqui, a Constituição Brasileira. É ela que não permite proibir a divulgação de qualquer produto considerado lícito pelas leis do país. É com esse respaldo que o CONAR defende a liberdade de expressão comercial contra qualquer iniciativa que possa significar censura. Essas iniciativas não são poucas e geralmente se baseiam no preconceito, na desconfiança e também na desinformação. O cidadão bem informado, ele também é um consumidor consciente. Cidadão bem informado é aquele que sabe o que acontece no país, no mundo, e também recebe informações sobre produtos e serviços disponíveis.
bem informado, ele saberá o que é melhor para ele, para sua família e como ele deve gastar o seu próprio dinheiro. Ao defender direitos que estão na Constituição, o CONAR também procura ser fiel ao princípio de que liberdade se conquista e se mantém com informação. E que é a informação que forja cidadãos responsáveis e consumidores conscientes.